Eu gosto muito de fazer uma metáfora da nossa vida com o livro. Eu acho que cada dia que a gente tem é uma página desse livro. A gente tem diariamente uma oportunidade de aprender diversas coisas, né? E se a gente consegue usar essas páginas que já passaram ao nosso favor, a gente pode tornar os próximos desafios um pouco mais leves, menos difíceis. Então, assim, eu acho que envelhecer é uma oportunidade de aprender com essas páginas que já passaram, com essas histórias que a gente já viveu. E como todas as histórias, sempre vão ter momentos mais fáceis, mais difíceis, mais leves. E eu acredito muito nos momentos difíceis que a gente consegue desenvolver mais habilidades e mais estratégias. Acho que para me definir eu usaria 3 palavras: intensidade, família e comunicação. Intensidade, eu realmente me entrego muito para tudo que eu faço. Quando eu quero falar de mim, eu sempre lembro da minha família, porque eu venho de uma casa com uma base muito sólida. Meus pais tiveram que se dedicar muito, se esforçar muito para conseguir trazer oportunidades para mim e para meus irmãos. Me emociona muito ver onde eu cheguei hoje, todas as coisas que eu conquistei. Porque eu tenho total consciência, se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho uma família muito maravilhosa por trás. Isso me dá muita força, isso dá significado a tudo que eu faço. Não tem como falar de Lucas sem falar de família, porque a minha família é muito especial para mim. E comunicação, as amizades, as relações que eu criei através da comunicação fazem parte da minha história, sabe? E eu sou um pouco das pessoas que passaram por mim. De alguma forma, consegui trazer um pouco dessas pessoas para a minha história, me comunicando, trocando ideia, trocando figurinha e sempre me dedicando com intensidade a todas as relações e todos os vínculos que eu ia construindo. Então, o Envelhecendo nasceu de vivências pessoais minhas. Assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer formações médicas, né, me especializar, e muitas dessas formações eu passava muito tempo no hospital. E isso trouxe uma carga emocional muito grande para aquele Lucas, né? E aí eu me vi diante de um grande desafio. Como eu poderia lidar com aquelas vivências, com aquelas histórias, e aquilo não me afetaria, né? E aí eu percebi que, na verdade, aquelas histórias traziam muita força, muito aprendizado, e que eu poderia usar isso de alguma forma para melhorar minha atuação como médico, me tornar uma pessoa mais empática, porque apesar de não ter vivido aquelas histórias, ouvir aquilo da pessoa no seu momento mais íntimo, no seu momento de mais fragilidade, eu hoje enxergo como um grande privilégio, porque ali você está vendo só a pessoa. Não importa o que ela tem, o que ela fez, quem é a família dela, sou eu e ela. Olhando hoje, né, para o Lucas, 5 anos, quase 5 anos depois de formado, eu vejo o quanto eu consegui caminhar, o quanto eu consegui me tornar alguém melhor com essas vivências. E aí eu pensei, e se eu pudesse ajudar aquele Lucas de 5 anos atrás, que estava saindo da faculdade com tantos medos, com tantas angústias, se eu pudesse ajudar tantas outras pessoas, se eu pudesse trazer esse aprendizado para outras pessoas. O Envelhecendo nasceu disso, dessa vontade de compartilhar, de dividir esses aprendizados. E na minha vivência profissional com esses idosos, eu fui percebendo que era muito frequente a necessidade que eles tinham de serem ouvidos. O que vocês podem esperar é muito aprendizado. A gente quer dar voz aos idosos, quer trazer a vivência deles, os ensinamentos que eles têm, né? Mas, além disso, a gente quer trazer um olhar diferente sobre a vida dessa população, né? A gente vai falar sobre doenças, sobre vivências, mas eu não quero trazer o olhar do Lucas médico. Quero trazer a vivência da família, do idoso. O envelhecer, se a gente não souber administrar, pode tornar o processo bem mais difícil. É um grande privilégio. Todos os dias a gente tem a oportunidade de ter mais uma página para escrever, mais uma história para vivenciar. A visão do idoso na sociedade depende muito da cultura. E a cultura oriental enxerga o idoso com um protagonismo muito diferente. No Japão, os idosos ficam nas bibliotecas para conversar com as pessoas mais jovens e passar um pouco dos seus aprendizados, das suas vivências e das suas experiências. Na cultura ocidental, o idoso muitas vezes ele é invisibilizado. Então eu acho que o Envelhecendo é uma oportunidade de colocar também esse idoso em evidência. Talvez de enxergar ele um pouco mais como a cultura oriental e colocar eles no lugar que eles merecem estar. É muito difícil escolher a minha vivência mais marcante, porque realmente, durante a minha atuação,
muitas histórias já me marcaram muito. Teve um dia que eu admiti na UTI um idoso, por volta ali dos 80 anos, que estava com pneumonia. A gente tratou, ele melhorou, teve alta da UTI, foi para casa e cerca de um mês depois ele retornou com um quadro muito parecido. E infelizmente, nessa segunda internação ele teve algumas complicações, precisou passar por uma intubação. A internação dele foi bem prolongada. Aí, nesse processo de recuperação e tudo, a gente conversava bastante. Assim como eu, ele gostava muito de conversar. E alguns dias eu sentava, ouvia e me emocionava. E ele falava um pouco sobre os planos de futuro, que queria ir na praia, que ele morava na praia e que muitas vezes não valorizou essa oportunidade que ele tinha, porque ele morava tão perto da praia e ele esquecia de ir na praia. Uma das coisas que ele gostaria de fazer quando ele tivesse alta era me levar para a gente conversar na praia. Queria muito tomar um café, porque ele amava tomar café. Passaram-se alguns dias e ele foi ficando muito triste, porque não estava tendo uma evolução favorável daquele quadro. E aí ele me falou que queria desistir. Estava muito cansado. E aí eu ouvi, mais uma vez, os relatos, as queixas que ele tinha. E aí a família dele chegou. Era horário da visita. E aí nesse dia, a filha me pediu autorização para fazer uma ligação de vídeo. Ele tinha alguns familiares que moravam fora. E aí ela ligou de vídeo para cada pessoa da família que era importante para ele. E aí, no meio da visita, ele me chamou e falou assim: sabe aquela história? Esquece. O amor muda tudo. Ele não precisou falar mais nada. Tanto eu quanto ele sabíamos sobre o que ele estava falando. E no final da visita, eu fui lá, agradeci pelo relato dele. Ele falou: mas eu quero corrigir a minha frase. O amor não muda tudo. Ele radicaliza. O que precisar fazer, o que eu precisar fazer para me recuperar, eu vou fazer. Eu quero voltar para casa. Essa experiência me mudou muito como pessoa, para além do profissional. Foi um grande privilégio conhecer e ouvir um pouco a história desse paciente. Porque o Brasil é um país muito rico, né? E eu acho que a gente tem muita cultura, muita história e muitas vivências para contar. Então eu quero dar voz a o máximo de pessoas que eu conseguir, o máximo de idosos. Eu quero ouvir histórias, eu quero compartilhar e eu quero aprender. Eu quero ter esse privilégio de não restringir apenas ao hospital esse meu aprendizado, mas que eu possa ir ativamente em busca de novos aprendizados e ouvir pessoas diferentes, culturas diferentes. E gostaria também de compartilhar essas vivências e esse aprendizado com vocês. A gente tem muita coisa para viver junto. E se, assim como eu, você acredita no poder transformador dessas histórias, se inscreve no canal. A gente tem muita história boa, muitas vivências para contar para vocês. E eu espero vocês para a gente construir isso juntos.